Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem nas suas casas, se cuidando, certo? Hoje nós vamos iniciar a mais uma aula de matemática. Nós vamos para o módulo 2. Agora nós vamos iniciar o nosso módulo 2, certo? Vocês vão pegando aí o módulo 2, no capítulo 4, é onde a gente vai iniciar hoje o módulo 2, capítulo 4, página 92. Vocês vão pegando aí. E vão se organizando aí, que nós vamos começar primeiro com a nossa oração de todos os dias, certo? Então, vamos lá. Mãozinha em forma de oração e vamos lá. Senhor Jesus, eu te peço nessa manhã que o Senhor nos dê sabedoria a cada dia da nossa vida, que não deixe faltar o pão de cada dia, que o Senhor ilumine cada família que está passando por necessidade nesse momento, que o Senhor toque no coração das pessoas maldosas, que o Senhor olhe por cada um de nós, que o Senhor nos livre do mal, afaste o inimigo da nossa vida, que a paz e a esperança estejam sempre presentes em nossos corações. Amém? Então, vamos lá, crianças. O nosso conteúdo de hoje, que nós vamos começar com a multiplicação. O nosso tema do capítulo 4 é multiplicação e divisão, mas nós vamos iniciar pela multiplicação, certo? Multiplicação com números naturais, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Quando precisamos adicionar vários agrupamentos de quantidades iguais, podemos usar a multiplicação. Vamos aprender um pouco mais sobre essa operação. Nós sabemos que, para mim usar a multiplicação, eu também preciso usar a soma, né? A soma também está envolvida, certo? Então, vamos lá, começar. Primeiro, nós vamos para uns exemplos que eu tenho, que vocês também têm no livro de vocês. Nós vamos pegar na página 94, certo? Na página 94, onde tem um exemplo assim, Um grupo de voluntários está participando de um programa de reflorestamento. Esse grupo trabalhou voluntariamente durante 12 dias, certo? E plantou 227 árvores por dia. Se ele trabalhou em 12 dias e plantou 227 árvores por dia. Então, atenção, crianças. Se foi 12 dias, significa que eu vou ter que somar o 227 12 vezes. Né? Aqui eu tenho 12, 227. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas se eu já souber a multiplicação, souber multiplicar, não preciso fazer essa soma. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a quantidade de vezes que eu tenho aqui de 227, que é 12, 12 vezes 227. Então, vamos fazer o cálculo? Vamos lá. Vamos colocar 227 vezes 12. Aí nós vamos multiplicar, que não há necessidade da gente fazer a soma, a gente pode resolver nesse caso aqui, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 7, preste atenção quando vocês forem multiplicar o segundo número, sempre esse último fica sobrando. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 2, 2. E agora o que nós vamos usar? A soma. Né? Na multiplicação de dois números, a gente vai utilizar a soma. Repete o 4. 7 mais 5, 12, vai 1. 4 mais 2, 6 e 1, 7. E baixo 2. Então, deu quanto? 2.724. Que é o total que vocês têm bem aí. 2.724. Então, esse foi o primeiro exemplo. E eu tenho um outro exemplo aqui para vocês também. Para vocês entenderem a questão de se multiplicar, de fazer a multiplicação. O segundo exemplo que eu tenho aqui, Na festa da família realizada na escola, a professora Roberta parou a festa 5 vezes para fazer sorteios. Vão prestando atenção no número quando eu falo. 5 vezes para fazer sorteios. Em cada parada foram sorteadas 32 brindes. Quantos brindes foram sorteados no total? Então, foi-se colocado aqui o 32 5 vezes, porque eu posso utilizar a soma e posso utilizar a multiplicação. Mas quando eu já sei utilizar a multiplicação, eu não tenho necessidade de somar essa quantidade de números, né, que eu acabei de dizer para vocês. Então, o que eu posso fazer?
tem quantas vezes o número 32? 5. Então, eu posso multiplicar 5 vezes 32. Vamos colocar aqui. 32 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15, 1, 16. Então, deu quanto? O que ela queria aqui? Quantos brindes foram sorteados no total? 160 brindes, certo? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho, criança, a ideia de combinação de possibilidades, que é algo também que a gente, através da imagem, através das figuras, a gente pode utilizar a questão da possibilidade da combinação envolvendo a multiplicação. Então, vamos lá. No caso aqui, ó, vocês têm até um exemplo também aqui. No livro de vocês têm um exemplo também. Vocês podem estar observando na página 99, vocês têm um exemplo. Na página 98 também tem. Então, crianças, ó, nesse caso, eu tenho 2 calças e tenho 6 camisas. Então, quantas vezes eu vou poder fazer essa combinação? Ele quer saber quantas vezes eu posso estar fazendo essa combinação para usar essas 6 camisas com essas 2 calças. Então, o que eu posso fazer? Utilizar o quê? A multiplicação. No caso, são 2 calças com 6 camisas. Então, 2 vezes 6 é igual a 12. Então, uma determinada pessoa pode usar com 2 calças e 6 camisas, ela pode ser trocado fazendo a combinação 12 vezes, certo? O outro exemplo. Eu tenho, né, a questão da sorveteria Santos. Aí eu tenho 4 sabores: morango, chocolate, creme e coco. E eu tenho 2 recipientes. Aí ele quer saber quantos sabores poderá ser utilizado nesses 2 recipientes. São 2 recipientes com 4 sabores. Então, o que é que eu vou fazer? 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, eu posso fazer 8 combinações com os 4 sabores e 2 recipientes, certo? Vamos lá continuar. Agora, crianças, eu tenho situações com multiplicação também envolvendo os quadradinhos aqui, ó. Vocês também têm exemplo aí. A cada um que eu coloquei aqui para vocês já está envolvendo nas atividades de vocês. Vocês vão observar para poder vocês responderem. E vocês têm esse exemplo aí, dessa situação de multiplicação, vocês têm na página 97, que vocês podem estar observando, ó. Vamos calcular a quantidade de quadrinhos que formam na cerâmica para o piso abaixo. Entendeu? Aí, então, eu vou olhar, não vai ser necessário eu contar cada quadrinho desse. Por quê? Porque eu posso contar, né, contar a parte de cima com a parte do lado. Vamos contar aqui a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cima eu tenho 8. E do lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se em cima eu tenho 8 e do lado eu tenho 12, então eu vou multiplicar 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Então, eu já sei que tem 96, sem precisar eu estar indo contar os quadrinhos de 1 por 1. Certo? Vamos para o segundo. Nesse segundo exemplo, ó, vou contar a partezinha de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cima eu tenho 6. Então, vou contar agora assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é 6 vezes 11. Aí eu sei quanto é que vai dar. 11 vezes 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. Então, significa que ali tem 66 quadrinhos. Entendeu? Eu fiz utilizando a multiplicação. A outra, aqui eu tenho, ó, eu vou contar, como vocês sabem, é a partezinha de cima com a partezinha do lado, uma do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em cima eu tenho 10. E aqui do lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho 14 com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 com 10, entendeu? Então, vou fazer a multiplicação, ó. 14, e só lembrando para vocês que eu posso armar, quando termina com 0, dessa forma.
O 0 podendo ficar para fora. Não tem necessidade dele ficar lá embaixo. O que eu vou fazer? Só repete o 0, uma vez 4, 4, uma vez 1. Então, aqui significa que aqui tem 140 quadrinhos. Certo? Vamos continuar. Agora, eu tenho umas situações aqui de multiplicação. Tem uns problemazinhos aí. Vou apagar bem aqui para a gente fazer os cálculos. Ó. Eu tenho a primeira situação, eu tenho aqui, ó. Marcos comprou um notebook. Ele deu a entrada de R$200, né? Ó, deu R$200 de entrada nesse notebook e parcelou o restante em 6 vezes. 6 parcelas de quanto? De R$275. Ele quer saber quanto custou o notebook. É onde eu vou fazer o cálculo, certo? Aqui eu tenho bem aqui, ó. Já coloquei bem para vocês, ó. Ele deu a entrada de R$200 e parcelou em 6 vezes de 275. Então, nós vamos fazer o quê? O cálculo, né? Vou colocar 275 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42, com mais 3, 45, vai 4. 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Então, deu quanto aqui? 1.650. Agora, eu vou somar com mais a entrada, que é R$200, certo? 1.650 com mais 200, 0 mais 0, 0, 5 mais 0, 5, 6 mais 2, 8 e baixo 1. Então, o total do notebook foi R$1.850. Então, quando eu vou colocar lá o total, eu vou colocar, bem aqui, R$1.850. Ó, quando se trata em reais, tem que colocar o 00, né? Então, o total do notebook, que foi que eu fiz? Eu multipliquei a quantidade de parcelas e depois eu tive que somar com a entrada que eu dei. Eu somei com a entrada, que deu o valor de quanto? R$1.850, certo? Então, vamos para o segundo exemplo. Mamãe comprou um carro novo. Ela deu uma entrada de R$12.000 e financiou o restante em 24 parcelas de R$985. Quanto custou o carro da mamãe? Tá bem aqui, ó. Ela deu uma entrada de R$12.000 e parcelou em 24 vezes de R$985. Aí eu vou pegar 985 vezes 24, que eu vou fazer primeiro, certo? Aí eu tenho aqui, ó, 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 8, 32, com 2, 34, vai 3. 4 vezes 9, 36, com mais 3, 39. 2 vezes 5, 10, vai 1 para cá. 2 vezes 8, 16 e 1, 17, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Aí nós vamos fazer o que agora? A soma. 0, baixa o 0 que está sozinho. 4 mais 0, 4. 9 mais 7, 16, vai 1. 9 mais 3, 12, com mais 1, 13, vai 1. 1 com mais 1, 2. Então, eu tenho 23.640. Agora, eu vou utilizar o quê? Uma soma. Para me saber quanto foi o valor. 23.640 eu vou somar com 12.000. Então, vou colocar aqui, ó. 23.640 com mais 12.000. Vamos ver quanto deu. 0, 0 mais 0, 0, 4 mais 0, 4, 6 mais 0, 6, 3 mais 2, 5, 2 mais 1, 3. Então, o carro deu quanto? R$35.640. Então, o valor do carro foi R$35.640. Certo? Então, vamos para o outro exemplo. Uma geladeira é vendida à vista pelo valor de R$1.200 ou a prazo no seguinte plano de pagamento. Deu uma entrada de R$500 mais 6 prestações mensais de R$200. Qual o valor do juro na compra parcelada? Então, nesse caso aqui, ele quer saber o valor do juro. Aí eu tenho aqui, ó, o preço à vista, R$1.200, se fosse para comprar à vista.
preço parcelado é uma entrada de R$500 mais 6 vezes de R$200. Então, nós vamos fazer o quê? 500, mas nós vamos multiplicar primeiro bem aqui, ó. Vou até colocar bem aqui para vocês verem. R$500 mais 6 vezes 200. Então, nós vamos multiplicar 200 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Né? Então, deu bem aqui, deu quanto? 1.200. Agora, eu vou somar. 1.200 mais 500 vai dar quanto? 1.700. Então, deu 1.700. Então, ela quer saber, ó, o valor, qual foi o valor do juro na compra parcelada. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer agora uma subtração para me poder encontrar o juro. Então, vamos lá. Eu vou subtrair quem? 1.700 menos 1.200. Ó. 1.700 menos 1.200. Subtração. 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. Então, quanto foi o valor do juro? R$500. Então, ela comprando parcelado, o valor do juro ficou em R$500. Entendeu? Então, vamos lá, continuando. Eu tenho agora, crianças, uma situação também de multiplicação envolvendo uma receita. Vocês também têm um exemplo dessa receita na página 101, que é uma atividade que vocês têm aí, certo? Onde, ó, Ana faz empadinhas para vender. Observe ao lado a receita que ela utiliza para a empada. Para fazer 6 receitas iguais a essa serão necessárias. O rendimento vai ser de 6 porções. O que é necessário ela colocar? Ela colocar uma xícara de farinha de trigo, 50 gramas de margarina, uma colher de sal, uma gema para pincelar, sabendo que, vou ler bem aqui, para fazer 6 receitas iguais a essa são necessárias, porque cortou bem aqui, eu vou fazer a leitura bem aqui. O rendimento é 6 porções. E os ingredientes é 5 xícaras de farinha de trigo, 250 gramas de margarina, uma colher de sal e 2 gemas para pincelar. Agora ele quer saber quantas xícaras de farinha de trigo. Serão quantas xícaras de farinha de trigo? O que eu vou fazer? Se são 6 receitas, então é 6 vezes o valor da xícara lá, que é 5 xícaras. Certo? Então, se é 5 xícaras, é 6 vezes 5, que dá quanto, crianças? 30, né? E aqui, ó, quantos gramas de margarina eu tenho? Então, é 6 também, eu vou sempre utilizando 6, porque são 6 receitas. E é quantos gramas de margarina? Eu tenho 250 gramas de margarina, então é 250 vezes 6, é 6 pela quantidade da receita, que é 6 receitas, então é 6 vezes 250. Vamos fazer o cálculo? 250 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Né? Então, deu quanto? 1.500. 1.500 gramas. Agora, ele quer saber quantas colheres de sal. Eu tenho uma colher de sal, então é 6 vezes 1, que dá quanto? 6, né? E ele quer saber também quantas gemas. Se eu tenho no total 2 gemas para pincelar, desculpa, criança, para pincelar, então é 6 vezes 2, que é quanto? 12, certo? Agora, o que nós queremos saber no final? Sabendo que a Ana vende cada porção por R$3, ó, cada porção dela, o rendimento dá 6 porções ali. Mas cada porção ela vende por R$3. Quantos reais ele vai arrecadar após vender a quantidade feita com 6 receitas? Então, o que é que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos pegar 6 receitas com 6 porções. Nós vamos multiplicar 6 vezes 6. Certo? É 6 receitas com 6 porções. 6 vezes 6 que dá quanto? 36. E ela vendia cada porção a quanto? A R$3. Então, o que é que eu vou fazer? Para me saber quanto vai custar, nós vamos pegar 36
vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Então, deu quanto? 108. 108 o quê que ele quer saber? Quantos reais ela vai arrecadar com a quantidade. Então, é 108 reais. 108 reais que ela vai ganhar, entendeu? Fazendo as empadas, certo? Vamos lá. Agora, crianças, eu tenho a multiplicação por 10, 100 e 1000, certo? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Aí eu vou fazer alguns aqui para vocês verem no quadro. Eu tenho 45 vezes 10. Por que que deu 450? Ó, vou apagar bem aqui. 45 vezes 10. Vou fazer um exemplo com 10, com 100, com 1000. 45 vezes 10, ó. 45 vezes 10. Sem precisar eu armar a continha, eu já sei. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o 45 e pegar o zero. Pronto, deu 450. Sem precisar eu fazer cálculo nenhum. Pegar mais um exemplo dali. 68 vezes 10. 68 vezes 10. Repete o 68 e coloca o zero. Por que só um zero? Porque o 10 só vem um zero, certo? Agora, quando se tratar por 100, 63 vezes 100. Olha o que é que eu vou fazer. Vou repetir o 63 e repetir os dois zeros. Pronto, deu quanto? 6.300, certo? Mais um exemplo do 100. 90 vezes 100. Então, eu vou pegar o 90 e baixar os dois zeros do 100. Pronto, deu quanto? 90, deu 9.000, certo? Então, agora eu vou fazer um exemplo multiplicando por 1000. 64 vezes 1000. Ó. Então, eu vou repetir o 64 e colocar os três zeros do 1000. Que deu quanto? 64.000. Então, a mesma coisa aqui. Eu vou pegar esse aqui do 10 vezes 1000. Ó. 10 vezes 1000. O que eu vou fazer? Vou repetir o 10 e vou acrescentar os três zeros. 1, 2, 3. Então, deu quanto? 10.000. Então, é assim, crianças, é só acrescentar. Ó. Quando se tratar do numeral 10, eu vou repetir um zero. O número lá e mais um zero. Quando for por 100, repete o número lá e dois zeros, porque o 100 tem dois zeros. Quando for por 1000, repete o número e repete e acrescenta os três zeros. Certo? Então, vamos lá, continuar. Agora, aqui, crianças, eu tenho a agenda. Eu tenho a agenda onde vocês vão responder as páginas 96 a 101. De 96 a 101. E vocês têm um livrinho de vocês de educação financeira, certo? Então, esse livrinho de educação financeira vai se tratar sobre dinheiro, entendeu? Na página 5, vocês vão fazer a leitura da página 5 e 6. Cédulas, ó. Você sabia que as cédulas e moedas não são as mesmas em todos os lugares do planeta? Atualmente, no Brasil, temos estas cédulas e moedas, né? Isso aqui é do Brasil. Mas nós sabemos que cada país tem a sua casa da moeda para fabricar o dinheiro que circula em seu território. Então, cada país tem o seu dinheiro, tem? Entendeu? Então, vocês, a partir do momento que vocês analisarem a página 5 e 6, vocês vão responder a 7. Entendeu? Que é para fazer uma pesquisa, né? Colando a imagem dos tipos de cédulas que nós temos em cada país que está aqui, ó. Entendeu? E estudar a tabuada de multiplicação. Crianças, todos os dias vocês tiram um momento para estudar a tabuada de multiplicação, porque agora a gente vai precisar mais do que nunca, até porque nós vamos entrar também na divisão, nós precisamos muito da multiplicação, certo? E eu vou fechar com a minha reflexão. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas é perfeita naquilo que tem que ser. No tempo certo, tudo acontece. Então, é só, a gente não pode se precipitar, tem que esperar o tempo de Deus. Tudo é no tempo e na hora de Deus. Certo, crianças? Então, essa foi a nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp.
E até a próxima aula e um forte abraço.